Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Nesse mês de outubro, iremos compartilhar sobre o tema A Autoridade. E o nosso versículo-chave deste mês encontra-se no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, e diz: Escutem, eu dei a vocês poder para pisarem em cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Amém? Então, primeiro de tudo, a unção ela vem de um substantivo grego que se chama crisma, do qual vem também crio, que é ungir, e o adjetivo Christus, que significa ungido e que é também usado para Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido. Amém? Cristo não é o sobrenome de Jesus. Se você achava que era, agora você já sabe que não é. Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido. Amém? E no hebraico, esse mesmo termo ungido, ele significa Messias. Por isso que Jesus também é chamado de o Messias, o ungido de Deus. Amém? Eu preciso dar essas definições para que você entenda o que nós vamos transcorrer ao longo da ministração. Às vezes a gente fala muito de unção e muitas vezes nós confundimos. Quem sabe definir o que é unção? Levanta a mão aí. Quem tem coragem? Ninguém tem coragem. Meu Deus do céu. Que isso, irmãos? Dá um chute, né? Então, unção é o ato ou efeito de ungir com óleo. Isso era, em geral, era isso que significa. Você vai ler em dicionário, seja ele bíblico ou o dicionário comum, é essa mesma definição, mesmo significado. O ato ou efeito de ungir com óleo pessoas ou objetos a fim de consagrá-los. E o outro, a segunda definição é ato ou efeito de untar, esfregar com unto, que é tipo unguento, né? Um unguento. Fazer uma fricção também com unguento. Isso significa ungir. Amém? Quando era criança, era muito levada, fazia muitas traquinagens. Aí tinha uma irmã lá na Assembleia de Deus que eu fazia parte, que quando a gente quebrava o pé, a mamãe levava a gente para lá com ela, para arremendar o pé com ela. E era assim, ela puxava, passava um unguento, puxava daqui, puxava dali, entendeu? Lá na pedreira. Ela era famosa, lá, a irmã Mocinha. Conhece, Neide? A irmã Mocinha. Eu era freguesa da irmã Mocinha. Tu também, Valmer, era freguês? Eu era freguesa, porque eu fazia só vivia com o pé quebrado. E aí, ela que puxava o meu pé, fazia as massagens e usava justamente a unção, um unguento ali. Era um tipo de unção, né? Para curar o doente. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Amém? E aí vamos ler lá em Marcos 6,13 e também Tiago 5, de 13 a 15. Amém? Então, a unção ela também é praticada como parte de um ritual, né? Algumas vezes um ritual cristão, mas também na época da Idade Média, lá no Oriente Médio, isso era usado como um ritual para muitas outras religiões, não somente para o cristianismo, viu? Então, o intuito era de exercer uma influência espiritual, por vezes com a finalidade de abençoar, ou mesmo, curar uma pessoa, né? Então, um ser ungido, ele está sob a proteção divina e a unção pode curar de uma enfermidade física ou espiritual. Então, olha o que diz Marcos 6,13. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Aí está falando dos discípulos, que faziam isso. Os discípulos aí eram os discípulos de João, ainda não de Jesus, mas já utilizavam, como eu falei, isso vem antes de Jesus, já era uma prática que era utilizada a unção com óleo, que é um tipo de unção.
Tá, ok? E é a definição propriamente dita. Né? E Tiago, ponha lá Tiago 5, do 13 ao 15. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Amém? Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Então você vê aí duas instruções bíblicas, né, sobre a unção. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Olha o poder da unção, né? Não é o óleo em si, mas o ato da unção é que manifesta o poder de Deus. Amém? É isso que a gente precisa entender bem. Então, segundo a Bíblia, segundo a doutrina bíblica, vamos dizer assim, a unção, ela era uma aplicação de azeite no corpo. Ungia-se com bastante frequência tanto os vivos quanto também os mortos. Né? Então nós vamos ler lá, olha, a unção de vivos, Lucas 7,46, coloque lá. E depois coloque também Marcos 16:1. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Aqui, quem está falando aí, irmãos? Jesus, não é? Quando foi esse fato? Quando ele foi na casa... Eras, irmãos, pelo amor de Deus. Na casa do irmão. Né? Do Simão, não foi? Do Simão lá. E ele, a mulher, aí apareceu a Maria, que aí derramou, ungiu, enxugou com seus cabelos, não foi isso? E aí começaram a questionar o ato que ela estava fazendo. E aí Jesus dá essa resposta, né? Que ele tinha chegado naquela casa, nem tinham lavado os pés dele, nem tinham... Que eram práticas, né, normais ali, de uma prática de anfitrião. Você recebia alguém, você tinha a prática, lavava os pés, dava um ósculo santo e também fazia a unção. Era um procedimento, né, um tipo de unção, né, que era como se fosse uma unção de recepcionar a pessoa. E aí Jesus, ele faz essa crítica, né? Dando, né, respaldo ao que ele havia recebido daquela mulher. Amém? Então aí você vê a unção de uma pessoa viva, né? Também dos mortos. Marcos 16:1, né? Então praticava-se também. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então era uma prática, né? Hoje a gente até também tem alguns costumes de embalsamar o corpo. Já ouviram falar dessa prática? Nós não fazemos isso, né? Em geral aqui nós não fazemos, mas ainda é uma prática que é preservada em outras culturas, que é embalsamar o corpo. E embalsamar, o bálsamo é um tipo de óleo, né, que purifica o corpo, protege ele, prepara ele para ser cremado ou enterrado, né? Depende da prática ou da cultura. Então, esse era um tipo de aplicação da unção. Outro também era a unção sagrada, que para dedicar uma pessoa ou um objeto ao Senhor. Por exemplo, nós tivemos vários objetos que foram consagrados no Antigo Testamento ao Senhor. O tabernáculo e os seus móveis, os profetas. Nós podemos ler lá em 1 Reis, coloca aí 1 Reis 19:16. Os sacerdotes e os reis, né, também eram consagrados ao Senhor. Então era derramado óleo sobre ele. Se você já leu a história de Davi, Samuel foi até a casa dos pais dele, né, do pai Jessé, e ali procurou a quem ungir como rei.
E aí ele levou um chifre de carneiro, que era que se utilizava, um chifre pequeno de carneiro com óleo dentro, e derramava. E quando aquela unção era derramada, aquele óleo era derramado, aquela pessoa era separada para um propósito específico para Deus. No caso, sacerdotes para exercer o sacerdócio, profetas para exercer, né, o ministério profético, o rei para reinar, o tabernáculo como objetos, né, todo o mobiliário do tabernáculo também foi ungido com óleo para que pudesse ser separado para Deus. E aí, olha o que diz esse texto aí de 1 Reis 19:16, né? Diz: unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Né? Então, aí, uma afirmação do tipo de unção que eles recebiam. Era unção específica do Antigo Testamento. Amém? Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos estas unções, 3 unções específicas. A unção comum, que era a unção, como nós vimos, aquela lá do relato de Jesus, quando Jesus chega na casa e a mulher ungiu, né, com aromas, ali era nardo puro, não é, que ela quebrou aos pés de Jesus. Aquele era um tipo, né, de unção. Também na época do luto, quando os visitantes chegavam, em sinal de respeito. E na unção dos mortos também, como eu já falei. A outra unção era a unção médica, não necessariamente com azeite. Então, essa unção também era costumeira, tanto para enfermos e feridos. E esta unção também a gente percebe, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo. Vamos ler lá Isaías 1:6 e também vamos ler Lucas 10:34. Algumas vezes esses azeites, né, a gente tem o azeite de oliva, alguns eram azeite de oliva e outros tipos de azeite que existem. Mirra, nardo. Quem mais sabe o nome de um azeite? De uma especiaria? Também. Os nossos aqui da Amazônia. Copaíba, andiroba. Vou te ungir com copaíba. É cheiroso, né? Amém? Olha só, Isaías 1:6. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Aí você vê aí, falando de uma referência médica, né, sobre a unção. Então, isso era comum também acontecer. Era um tipo de unção. Lucas 10:34, ponha lá também. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Aqui também um cuidado. Quem era esse homem aí, hein? Quem era essa pessoa? Esse fato aí. Bora ver quem sabe aí essa... Muito bem. Não foi o samaritano, né? Mas foi o bom samaritano fazendo com alguém essa prática aí, não é? O homem que estava lá jogado, que tinha sido abandonado, aí ele resgatou, tratou das feridas dele com vinho e com óleo, ele ungiu ele e levou. Isso aí, irmãos, também já é até profético, né? Vinho e óleo, alegria e ação do Espírito, né? O azeite, o óleo, ele também simboliza a ação do Espírito Santo. Então a gente vê aí também já algo profético nesse resgate aí do bom samaritano, daquele homem, e já cuidando. Aquilo ali é também um reflexo, é uma simbologia do que nós recebemos de Jesus. Jesus, o bom samaritano que nos resgatou e nos ungiu com vinho e com óleo. Amém?
E a unção sagrada, que era uma, como nós já falamos logo no início, era o propósito de dedicar a Deus algum objeto ou pessoa. Dessa maneira foram ungidos, né, a pedra que Jacó usou como travesseiro em Betel. Pode colocar lá, ó, Gênesis 28, 18, o tabernáculo que nós já falamos, os profetas, os sacerdotes e os reis. Tudo isso era como símbolo já da ação de Jesus e do Espírito. Nós precisamos sempre lembrar que quando abrir a Bíblia, toda ela fala de Jesus, de Gênesis e Apocalipse, né? Então vai percorrendo profeticamente e culminando na ação de Jesus. Então, esses modelos de unção, esses tipos de unção, eles simbolizavam a ação também de Jesus e do Espírito Santo. Amém? Aí olha o que diz aqui: na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Não é? Porque ele ungiu, porque ali naquele local onde Deus falou com ele, onde ele teve toda aquela luta com o anjo, ali ficou sendo chamado de Betel. E a pedra ali ungida, né, com óleo, foi um símbolo da presença de Deus naquele lugar. Amém? Você está percebendo que quando nós falamos em unção e toda essa simbologia do azeite, ela relaciona a presença de Deus, não é? Quando um objeto era separado, ele era separado para Deus. Uma pessoa, quando ela era ungida com óleo, era separada para Deus. Amém? Isso a gente fala da unção sagrada. Ela é que reflete todo esse símbolo da ação de Jesus. Amém? Então, do Antigo Testamento, as unções mais importantes que nós podemos destacar é a dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. E no Novo Testamento, como é que isso se dá agora? Lembra que hoje eu vou dar só assim uma passeada com vocês, só uma pincelada. Não vou me aprofundar muito, porque nós vamos ter o mês inteiro. Mas é importante você ter esse entendimento de como se dava no Antigo Testamento e como se dá agora, né? Então, hoje, no Novo Testamento, né, a partir da vinda de Jesus, nós temos agora também uma unção que é chamada de unção espiritual. Jesus foi ungido com esta unção espiritual. Coloque lá, ó, Lucas 4:18. E também depois, logo em seguida, Hebreus 1:9. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Então, Jesus faz essa declaração. Hebreus 1:9, Ele também foi ungido com óleo de alegria. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Amém? Então, Jesus foi ungido, né, para proclamar, ele foi separado para uma missão, proclamar as boas novas aos cativos, e sobre ele também foi derramado o óleo de alegria. Amém? Os apóstolos também foram ungidos com essa unção espiritual. Pedro, né, vamos ler lá em Atos, ó, 5, 15 e 16. Coloque lá. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? Olha aí, também, né, o apóstolo Pedro recebeu uma unção espiritual para também libertar e curar. Amém? Paulo também. Vamos ler lá Paulo, o que diz sobre Paulo em Atos 19,
11, 12. Coloca lá, meninos. Então aqui também você compreende que estes homens, assim como Jesus, não receberam um derramar de óleo sobre as suas cabeças, né? A ação agora é uma ação do Espírito, né? O Espírito Santo é essa simbologia do óleo que era derramado para consagrar. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos 3 tipos de unção: a comum, a médica e a sagrada, com óleo. No Novo Testamento, a partir de Jesus, você vai ver essa unção sagrada não mais por óleo, mas pela própria ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido de Deus, ele é o cabeça. E nós somos quem? O corpo. Se a cabeça está ungida, o corpo também, sim ou não? Né? Vem da cabeça, descendo sobre a barba de Arão e cai sobre o corpo. Então, Jesus, como ungido, como cabeça, e nós ligados a eles, aqueles que estão ligados a ele, também já estão ungidos, né, por esta unção espiritual. Amém? Olha o que diz aqui: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. O 12. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Amém? Então você percebe aí que no Novo Testamento tem uma mudança significativa da unção, né? Essa unção sagrada, ela já não é mais assim, vamos dizer assim, não é mais utilizada da forma que era utilizada lá no Antigo Testamento. Quando alguém é separado para uma obra específica, isso se dá através do Espírito Santo, né? E essa realidade que Cristo derramou, né? Então, você nem vê também Jesus constituir uma autoridade espiritual, né? Você não vê Jesus ungindo os 12, nem os 70, e você não percebe isso, nem com os apóstolos, nem com os demais. Por quê? Porque agora a ação é plena do Espírito Santo. Então, o ato de ungir uma pessoa para realizar uma tarefa era baseado em ungir a cabeça com óleo. Com a vida de Jesus, não há relatos sobre unção com óleo, pois temos a unção do Espírito Santo. Amém? Então, o cabeça, que é Jesus, já foi ungido. Então, não há necessidade de ungir o corpo, pois se o cabeça é ungido, todo o corpo é. Amém? Vamos ler lá 1 Timóteo 4,14. Olha o que diz. Se não ungimos mais com óleo, como é que se faz agora? Então aqui, ó, não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Amém? Então a consagração, a unção agora sobre uma pessoa ou um objeto, ela teve uma mudança, né, em relação ao que era. Ainda se permanece uma unção sagrada, mas não com óleo. Ah, mas quer dizer que a gente não pode? Pode, mas não tem mais essa prática bíblica, né? E a gente precisa entender também que não é o óleo que faz algo, mas a fé e a autoridade em nome de Jesus. Amém? É importante nós entendermos isso, porque o óleo também ele não pode ser usado de forma deliberada, né? Você ficar, às vezes, acreditando que é o óleo que vai fazer. Então, eu tenho que pegar um pouquinho de óleo para levar para casa no final do culto, senão não vai acontecer. Mas se você já recebeu uma oração, você já recebeu uma imposição de mãos de alguém, se você quiser levar para consagrar algo na sua casa, é uma coisa, né? Mas não é o óleo em si, mas a fé que você tem em Cristo Jesus. Amém? É importante nós entendermos isso, porque hoje essa unção, ela é derramada pelo Espírito Santo na igreja. A igreja, por se tratar do corpo de Jesus, ela já é ungida, porque recebe os comandos do próprio Cristo. Então você vai receber a unção de alegria, vou receber uma unção para impor minhas mãos sobre alguém e ser curado. Então,
também não podemos confundir a unção com o dom. Não é? Há pessoas que confundem a unção com o dom. Então é importante entendermos o que significa essa unção. Estão entendendo até aqui? O que significa a unção? A unção é uma coisa e o dom é outra. Às vezes, muitas pessoas dizem, eu tenho a unção de curar. Você pode ter um dom para curar. Né? É diferente. A unção é você sendo separado para exercer algo. Amém? Então é importante nós entendermos para não confundirmos e não falarmos coisas que a Bíblia não vai lhe respaldar. Às vezes a gente está falando besteira. Nós precisamos estar alinhados com o que a palavra diz. Né? Então, a unção com óleo, instituída por Cristo e praticada pelos apóstolos, restringiu-se às pessoas enfermas. Vamos ler lá em Marcos 6,13. Acho que nós lemos esse no início, vamos repeti-lo. E Tiago 5,14. E é importante você entender que a unção de pessoas enfermas, ela é importante. Nós precisamos ter esse entendimento que é importante. Se você está enfermo, a unção com óleo, ela tem um princípio que ainda permanece. Não é o óleo que vai curar, como eu falei, né? Se a pessoa que está orando, né, o texto até diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, se você unge, mas você não é justo, não vai acontecer nada. Não é? A tua oração não vai valer nada. Precisa ser um justo orando e ungindo com óleo. O óleo que está consagrado, né? Amém? Então é importante entendermos isso. Às vezes queremos usar a unção com óleo como um amuleto. E às vezes não vai dar certo. Porque se você usa da forma errada, não vai dar certo. Amém, irmãos? Porque Deus, ele não vai se contradizer. Né? É necessário a fé. É necessário, né, que a pessoa que está intercedendo ou que está agindo, ela seja uma pessoa ungida, uma pessoa consagrada a Deus. Amém? Você, agora como igreja do Senhor, você já é consagrado a Deus. Amém, irmãos? Às vezes a gente ouve alguém dizendo assim, eu não tenho unção. É porque falta talvez você se relacionar mais com o cabeça. Porque ele é ungido. E se você está no corpo, essa unção descerá para o corpo. Amém? Então, todos nós, hoje, depois do sacrifício de Jesus, fomos separados para Deus. Fomos ungidos para Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Se você não se sente assim, precisa se relacionar mais com o Senhor. Precisa pedir perdão. Talvez o pecado esteja fazendo você se sentir como alguém que não está separado para Deus. Mas se você é um discípulo de Cristo, recebeu ao Senhor, entregou a sua vida a Ele, esta unção está disponível para você, porque está nele. E o Espírito Santo, ele foi derramado para todo aquele que crê. E hoje a unção que recebemos é uma unção que vem do alto sobre nós. Ela se derrama sobre nós. E eu estou falando da unção sagrada, não é? As demais unções, elas permanecem. Mas essa de todas é a mais importante. É quando você é separado para Deus. Quando você entende o propósito que você tem para Deus e no seu reino. Cada um de nós fomos separados para Deus e vamos manifestar, né, atos, ações, habilidades derivadas do dom que recebemos. Amém? Mas a unção está sobre todos. Amém? Todos nós. Agora nós vamos manifestar conforme o dom que nós recebemos. Talvez você recebeu o dom para cantar, né? Mas você não é ungido para cantar, você é ungido. Que tem o dom para cantar. Amém? Talvez você
Quando ora por alguém, a tua oração é ouvida. Você tem um dom, a unção de orar? Não. Você tem um dom para interceder. Amém? Então é importante entendermos essa distinção, porque às vezes nós fazemos uma confusão, sim ou não? Quem faz uma confusão sobre isso? Né? Tem gente que diz que não é ungido e tem gente que diz que não tem dom. Eu já ouvi, eu disse, como você não tem um dom? É que você talvez esteja procurando alguma coisa que não está realmente em você. Você às vezes está procurando o dom que está no outro. Mas você precisa entender o que Deus derramou sobre você. Amém? Expulsavam muitos demônios, olha o que diz Marcos 6,13, e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então os discípulos faziam isso. Tiago 5,14, me diga lá também. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Amém? Então esta é uma prática que permanece. Se eu estou doente, eu posso pedir para o pastor orar e sim, ungir com óleo, sim. Se você crê, você pode ser curado. Amém? Muitas pessoas são curadas. Isso é uma prática bíblica, não é? E isso é uma instrução bíblica também. Amém? Para se fazer. Então é importante nós entendermos isso. Vamos ler também o que diz lá em Lucas. Aliás, em 1 João 2, 20 e 27. Nós já lemos sobre a unção que está sobre Jesus, né? Que nós lemos ainda há pouco em Lucas 4, 18. Nós vamos ler também o que diz 1 João 2, 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Isso aqui ele está falando com a igreja. Todos nós aqui temos uma unção que procede do Santo, que é Cristo Jesus. E todos nós temos conhecimento disso. Coloque também o 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, continua lá no 28, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Amém, irmãos? Então, como eu vou perceber que eu tenho esta unção, que eu sou uma pessoa ungida de Deus? Quando eu, que já recebi esta unção e que é verdadeira, porque quem nos deu esta unção foi o próprio Senhor, eu permaneço nele, eu permaneço no ensino, eu permaneço na busca, né, que ele diz para que eu faça, eu proceda em conhecer e prosseguir em conhecer quem ele é e permanecer nele. Quando eu caminho neste ensino e atendo a instrução do Senhor, eu vou manifestar a unção que está sobre mim, né? E não foi só com Paulo ou com Pedro, não é? Muitas vezes você diz assim, poxa, quem dera que eu fosse que nem Paulo ou que nem Pedro, que até o meu lenço molhado de suor, né, possa curar alguém. Mas houve uma entrega para que essa unção se manifestasse na vida deles, né? Então eu e você também precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor está falando nesses dias, né? Ele diz que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Tomarei sobre mim o jugo de vocês. Ele diz isso, mas nós precisamos fazer esta entrega e permitir que o seu Espírito realmente transborde sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ler também aqui Atos 6:6, que fala também desta consagração, né? Todos nós já fomos separados para o Senhor. Amém?
apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Amém. Então é importante entendermos aqui, irmãos, que há uma unção. Nós cantamos ainda há pouco, há uma unção neste lugar. Essa música, até fiquei pensando muito nela desde ontem. É uma música que a gente cantava muito, que falava sobre a unção. E é importante entender a letra dessa canção, que ela vai falando sobre a unção e no final termina em comunhão. Não é? Porque a unção é algo que já foi derramado sobre a igreja. E a igreja, ela vive sobre a unção que está em Cristo Jesus. E ele foi chamado para proclamar o quê? Libertação aos cativos. Pôr em liberdade aqueles que estão aprisionados. Manifestar o ano aceitável do Senhor. Ele é o cabeça. E nós somos o corpo, a igreja do Senhor. Então, aquilo que está no comando de Cristo, cabeça, se derrama sobre nós. Amém? Vamos ficar de pé? E eu queria que você agora fechasse os seus olhos e elevasse os seus pensamentos ao Senhor. Porque Ele já te ungiu. Você já é um ungido do Senhor. Assim como Jesus, ao aceitar vir a este mundo, entregar-se e resgatar cada um de nós, Ele se tornou um ungido de Deus. Quando nós também recebemos o seu amor, o seu cuidado, quando nós aceitamos todo o seu sacrifício e caminhamos nele, permanecemos nele, nós recebemos a unção que está sobre Jesus, porque nós somos a igreja. E se você é a igreja, você recebeu toda a autoridade que há em Cristo Jesus. E isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Quando Ele subiu aos céus, Ele deu dons aos homens. Ele derramou sobre cada um de nós, através do Espírito Santo, a unção que estava sobre Ele. E Ele declarou que aqueles que o seguissem, aqueles que crescem nele, no seu sacrifício, fariam obras muito maiores do que as que Ele fez. Por causa da unção que está sobre nós. A unção que o Espírito Santo manifesta hoje, uma unção espiritual, em que Ele separa a igreja para fazer obras poderosas. Você é a igreja do Senhor, você faz parte deste corpo. E como parte deste corpo, você já recebeu uma unção espiritual de Deus. Agora você precisa crer e assumir a sua posição, para que o dom que Ele quer derramar sobre a sua vida se manifeste nesses dias. No mês passado nós estudamos sobre aqueles que foram enviados. O Senhor, Ele, quando diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Ele nos dá uma ordem, que é uma ordem para todos os discípulos. E quando Ele dá esta ordem, Ele derrama sobre nós uma unção para ir. Eu e você recebemos esta unção de ir, ensinar, a obedecer, batizar, fazer discípulos. E na jornada, nesta jornada que estamos indo, Ele vai nos capacitando com dons, com muitos dons, conforme você vá servindo, conforme você vai exercendo o serviço. E eu não estou falando apenas do serviço eclesiástico aqui do templo, porque o Senhor nos chamou para o seu reino, e o trabalho no seu reino, ele é de diversas maneiras. Temos o serviço no templo e temos o serviço fora do templo. E em ambos os casos, Ele nos capacita com dons. E neste mês da unção, o Senhor, Ele quer
derramar sobre você os dons para o qual Ele já ungiu você. Você já foi ungido pelo Senhor Jesus. Você é a igreja. Talvez você esteja aí se perguntando, mas Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu já sou separado para Ti. Você já foi separado. Você foi resgatado, comprado, separado por um preço alto, o sangue do próprio Cristo. E o óleo do Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Agora você precisa manifestar como um filho de Deus. Manifestar a presença de Deus. E agora nesse momento, eu quero que você comece a orar e pedir ao Senhor. Senhor, eu quero sentir tudo isto que a profetisa está falando. Eu quero agir no dom e na unção para a qual tu me chamaste. Porque eu existo aqui neste tempo. Você existe para um propósito. E este propósito ele está envolvido com a capacidade que Deus já derramou sobre a sua vida. Agora você precisa falar aí com Ele, Senhor, eu quero ir, eu quero fazer. Porque quando Paulo foi encontrado pelo Senhor na estrada de Damasco, ele caiu ali do cavalo, passou 3 dias cego, e depois ele entendeu que havia um propósito para a vida dele. Quando ele saiu dali, ele não era o Paulo que o seu lenço curava, mas ele começou uma jornada para permanecer em Jesus, para manifestar a presença de Jesus. E ele passou anos estudando, se aprimorando, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Até que chegou o dia que nós lemos ainda há pouco, aquele texto em que até o seu lenço curava as pessoas. Mas até ali foi uma jornada. E você? Você está disposto a percorrer esta jornada para ser cheio do Espírito Santo? Para que também, quando você passar por um lugar, haja transformação, haja cura, haja libertação. Para que quando você falar, a tua palavra, ela seja uma palavra criativa que gere vida e libertação. Você está disposto a isto? A caminhar nesta jornada? Porque muitas vezes nós queremos a glória de alguém, mas não queremos caminhar na história. Há uma história, para toda glória há uma história. E o Senhor também, Ele já construiu uma história para você, e você precisa caminhar nela. Não ter medo daquilo que o Senhor tem te chamado para fazer neste tempo. Nós não vamos apenas falar de unção, mas nós precisamos agir na unção. Manifestar a autoridade que a unção de Cristo derramada sobre nós produz sobre esta terra. E que você possa agora, neste momento, realmente se ligar a Ele e começar a orar, pedir, porque isso é algo muito pessoal. Você está disposto a caminhar nesta jornada e ver realmente a manifestação de Deus na sua vida, usando você para toda boa obra? Então fale com Ele, comece a falar com Ele, comece a se entregar a Ele verdadeiramente. Comece a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu já recebi a unção que vem do alto. Me leva, Senhor, nesta jornada. Eu quero ir contigo. Fala para o Senhor. Começa a dizer. Se você tem dúvida, pede ao Espírito Santo para te dar clareza. Porque o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui falando com a sua igreja, a noiva. Não estamos aqui apenas para encontros dominicais, mas estamos aqui para sermos despertados pelo Espírito do Senhor para cumprir o nosso propósito sobre esta terra.
Não são meras reuniões e encontros. É muito bom estarmos juntos aqui. Mas o agir de Deus nos leva a percorrer lugares, às vezes distantes, nos leva a fazer outras coisas, não apenas estarmos aqui. E o Senhor, Ele está falando com você esta noite, falando com muitos esta noite, falando também comigo, porque também sou a igreja junto com você. E que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, que está nos chamando a nos posicionarmos neste tempo, com a unção que temos recebido dele, com o dom que temos recebido, e que muitas vezes já recebemos por imposição de mãos esta unção e temos parado, não temos prosseguido nela, não temos manifestado aquilo que ele deseja. Queremos ser ungidos para quê? Queremos os dons para quê? Há um propósito. E o propósito é cumprir o ID do Senhor. Cumprir o propósito de ser igreja do Senhor. De ser a noiva do Cordeiro. Há uma missão, há um trabalho para cada um de nós. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor esta noite. E qual será a nossa resposta para Ele? Qual será a tua resposta para Ele? Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.